Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos todos a mais essa sessão do Minhoca Imagem. Mais uma sessão que a Edileide promete ser extremamente inspiradora e didática. Como sempre, a Edileide está aqui do nosso lado para conduzir os trabalhos, ao lado dela o Paul, o doutor Alencar, que vai resolver toda a reunião com o eco ao lado do Paul, e ao meu lado o Wendy, do ecocardiograma, que vem logo em seguida. E vamos ter duas médicas mostrando o caso e discutindo com a gente hoje, né, Edileide? Esse foi um dos casos que eu achei mais fantásticos, João. Todos os casos eu gosto, mas o caso que faz a gente aprender mais é o caso que eu fico mais apegada, vamos dizer. Então, um caso que deu bastante ensinamento, esse caso de hoje. Quem vai apresentar vai ser a doutora Clara Bernardi, ela se preocupou bastante em apresentar bem apresentado esse caso, e a discussão no final vai ser a doutora Luísa Greco, duas residentes nossas. Vamos, então, começar, doutora Clara? Vamos, então, bom dia, primeiramente a todos. Meu nome é Clara, eu sou R1 aqui da casa, eu que vou conduzir junto com a doutora Luísa o Minhoca Imagem de hoje. Vamos começar, então, primeiro com uma pergunta. Ter uma cirurgia de tireoide prévia tem alguma relação com a etiologia de uma miocardiopatia? Letra A, sim. Letra B, não. Quem acha que é a letra A, levante a mão. Opa. Olha aí, então se preocupa, o cardiologista se preocupando com o endócrino, né? Só que a tireoide está na mira do cardiologista. Tireoide está na mira do cardiologista, mas ninguém diz o diagnóstico ainda. Vamos em frente? Então, começando com a apresentação do caso clínico. É uma paciente aqui do nosso ambulatório, feminina, de 35 anos, casada e nulípara. De prévio, ela tinha uma cirurgia bariátrica em 2012, fez um bypass gástrico em Y de Roux e teve um histórico pessoal de um carcinoma papilífero de tireoide. Fez uma tireoidectomia em 2015. Ela vinha assintomática, entretanto, há aproximadamente um ano, em 2022, ela evoluiu com um quadro de dispneia, classe funcional 3/4, associada à dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores. Durante esse período, ela teve uma internação devido a uma primodescompensação de C, precisou ficar hospedada em leito de UTI e necessitou de uso de inotrópicos e drogas vasoativas. Após isso, foi iniciada a investigação do quadro clínico. Ela tinha ausência de história familiar de morte súbita ou cardiopatias. Compareceu ao nosso PS no dia 12/9 de 2023. Ao exame físico. Ela estava em regular estado geral, tinha sinais clínicos de congestão, estava taquipneica, crepitava em base, tinha um sopro mitral que irradiava para a linha axilar média anterior, tinha um fígado palpável e tinha um tempo de enchimento capilar limítrofe. Agora, demonstrando um pouco dos exames complementares, eu vou convidar o doutor Alencar para elucidar o eletro. Bom, o ritmo é sinusal, a P é positiva em D1, D2, AVF, plus minus em V1, mas o próximo passo é analisar a morfologia da onda P, e já na morfologia da onda P a gente consegue enxergar um sinal de Morris bastante proeminente lá em V1, que indica para a possibilidade de sobrecarga atrial esquerda, né? O sinal de Morris é uma P que é mais ampla e mais larga do que 1 milímetro quadrado, né? E aí a gente continua avaliando o resto do eletro. O QRS tem eixo, que é normal, aponta para a possibilidade de sobrecarga, mas fazendo os critérios eu sinceramente não sei se vai dar. Eu estou fazendo aqui, por exemplo, o Peguero-Lopresti, que é um sinal que a gente tem valorizado muito lá no setor. S de V4 com a maior S da precordial, como é uma mulher maior do que 23, não é. A S de V4 com a S de V2 não dá mais que 23 e nenhum outro critério daria também. Então tem sobrecarga atrial isolada, ventrículo não, pelo eletro. E aí, quando a gente vai olhar o segmento ST e a onda T, nós temos algumas coisas. Não temos supras nem infras. A T está invertida do tipo secundária em algumas derivações, né? Por exemplo, em parede antero-apical, e na parede inferior está mais achatado do que deveria. Mas o que chama mais atenção, ainda mais com o quadro clínico que foi passado, né? Já apontando para as possíveis etiologias do problema, chama atenção é um intervalo QT que está prolongado, né? A gente não tem as medições aqui automáticas, a medição exata eu não vou conseguir dar para vocês, né? Até porque tem que calcular e corrigir pela frequência cardíaca, mas visualmente ela tem um intervalo QT prolongado nesse eletro. Vamos, então, para o raio-x de tórax. Convido o Dr. Paul para comentar.
Bom, começando com os exames iniciais, não pode faltar um raio-x de tórax. Vários achados interessantes aqui, começando aqui pela área cardíaca, né, uma área cardíaca bastante aumentada. Além disso, vejam que pondera mais essa ponta para a esquerda, chamar a atenção que seja mais o VE ocupado. Veja como tem sinais também de acometimento do átrio esquerdo, duplo contorno. Percebam esse deslocamento do broncofonte à esquerda, né, muito clássico, já conhecido como sinal da bailarina. Então, tudo mostra essa repercussão nas câmaras cardíacas esquerdas. Vejam chamativamente esse hilo pequeno, né? E vejam como também no parênquima pulmonar chama atenção, sim, um certo grau de congestão sistêmica, famoso sinal da asa de morcego, né? Se a gente for ver com mais carinho a projeção lateral, dá inclusive para ver umas linhas Baedeker. Então, claramente, o paciente, né, com área cardíaca aumentada, um parênquima pulmonar com sinais de congestão, então, só resta a gente estudar mais agora a etiologia, né? Bom, dando em continuidade, a paciente tinha um eco externo que ela trouxe nessa consulta no PS, que tinha um aumento biatrial, um átrio esquerdo de 52, um átrio direito de 49, uma função de ventrículo esquerdo diminuída, uma fração de ejeção de 21%, às custas de hipodifusa, e tinha também uma válvula tricúspide com abertura preservada, porém com falha de coaptação e refluxo importante, com uma PSAP de 43. O Andy quer comentar? Tá, bom, em relação com o eco, parece que a informação está bem completa, né? Eles documentaram, sim, um aumento importante do átrio esquerdo, que pode estar obedecendo essa disfunção diastólica, tanto quanto o refluxo valvar mitral, que documentaram na época como discreto a moderado. Então, pode estar acompanhando as duas coisas. Chama a atenção que o ventrículo direito está com disfunção e tem um refluxo tricúspide importante. Então, aí, quando eles descrevem a pressão sistólica da pulmonar em 43, na vigência dessas duas condições, tanto disfunção ventricular direita quanto insuficiência tricúspide importante, esse 43 pode não necessariamente refletir o que está acontecendo lá na circulação pulmonar. Apenas para o clínico entender que esse 43 a gente não precisa olhar apenas o número, ele não tem valor isolado se a gente não vê outros sinais de sobrecarga ventricular direita. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo aparece pelo método de Teikos. Quando a gente documenta que tem um aumento, uma perda da geometria ventricular, a gente valoriza mais o método de Simpson, mas já pelo Teikos dava para ver que a disfunção era importante. Derrame pericárdico mínimo, que geralmente acompanha os pacientes com algum grau de insuficiência cardíaca, que pode acompanhar, ausência de trombos e veia cava bem dilatada. Esse exame foi na vigência da descompensação, né? Foi na primeira descompensação. Parece que explica o quadro clínico da paciente de congestão sistêmica e pulmonar. Senhor, uma pergunta bem objetiva e rápida. Qual o intervalo entre o eletro e o eco? Ela fez em agosto de 2023, ela chegou no PS no mês 9. Então, aproximadamente um mês. Mês, no máximo. Tá bom, obrigado. Bom, dando continuidade, então, vamos para uma nova pergunta, com os dados que temos até agora. Quais são as hipóteses diagnósticas? Letra A, um quadro de miocardite. Letra B, um hipertireoidismo. Letra C, uma miocardiopatia idiopática. Ou letra D, uma miocardiopatia secundária a um distúrbio hidroeletrolítico. Vamos levantar as mãos. Quem acha que é miocardite, levanta a mão. Quem acha que é um distúrbio hidroeletrolítico? Tem um bom... Quem acha que é uma cardiomiopatia dilatada? Tem uma opinião, talvez um spoiler ali, né? E quem acha que é um hipertireoidismo ou hipotireoidismo? Hipertireoidismo. Ou hipotireoidismo, alguém pensa? Tá bom. Não, porque ela foi operada e deve estar fazendo reposição de hormônio, né? Mas ela devia ter um hipertireoidismo prévio, talvez, né? Fosse a causa da disfunção prévia. Então, após a passagem no PS, a paciente foi encaminhada para o ambulatório do primeiro atendimento aqui do Dante. Em primeira consulta, optou-se pela otimização terapêutica e pela solicitação de um eco e uma ressonância cardíaca, sendo, por fim, encaminhadas para o setor de miocárdio. Então, ela saiu dessa consulta com as seguintes medicações de uso contínuo:
Carvedilol 12,5 de 12 em 12 horas, espironolactona 25, furosemida 1 comprimido de manhã e 1 à tarde, dapaglifosina 10 mg, enalapril 5 mg de 12 em 12 horas e as reposições de vitamina. Carbonato de cálcio 500 mg, 2 comprimidos de 8 em 8 horas, a levotiroxina de 400 microgramas e o calcitriol de 0,25, 3 vezes ao dia. Que dose de levotiroxina, né? Então, já respondeu a minha pergunta. É gigantesca as doses de cálcio, mas para lembrar que ela fez uma cirurgia bariátrica, né? Então, que muitas vezes pode ter feito um déficit de absorção e a gente precisa de uma dose maior. E o cálcio que ela está repondo porque tinha hipocalcemia ou é só porque a tiroidectomia foi extensa e tirou a paratiroide também? A gente estava usando, a gente não sabia detalhes sobre nada sobre isso. Bom, então ela passou na primeira consulta no setor do miocárdio, ainda estava aguardando a realização do eco e da ressonância. Tínhamos em mãos algumas sorologias, Chagas negativo, toxo IgG apenas reagente, PDRL não reagente, para hepatite B apenas sorologia da vacinação, HCV não reagente, o anti-HIV também não reagente. Nessa consulta, então, foi optado por substituir o enalapril por Entresto, 50 mg de 12 em 12 horas, sendo agendado um retorno precoce para avaliação. Ela ainda tinha bastante sinais de hipervolemia, foi optado, então, por otimizar a dose de furosemida para 2 comprimidos de manhã e 1 à tarde, e a gente seguia aguardando o eco. Além disso, solicitamos o relatório cirúrgico da cirurgia bariátrica e o resumo de alta da internação passada. Microfone. Pode. Uma outra etiologia que a gente pode pensar também, como ela fez bariátrica, é déficit de complexo B, vitamina B12. Também pode provocar miocardiopatia dilatada. Eu não vi aí dosagem de B12, né? Também nas medicações que ela toma não tinha lá, não sei se tinha complexo de B12, né? Quem faz cirurgia bariátrica às vezes toma e tiamina, déficit de complexo B também pode ser uma causa. Excelente observação. Tem pouco costume, porque a gente não lida, mas geralmente os pacientes que fazem cirurgia bariátrica são obrigados a tomar vitamina D, repor B12, uma série de coisas que eles ficam com menor absorção, né? Dependendo do tipo de cirurgia também. A gente até então não sabia qual era a cirurgia que essa paciente tinha feito. Se envolveu gastrectomia ou não, né? Que tem aquelas que só colocam no redutor, né? Já falou, né? Porque a gente já sabia, mas a gente tinha deixado em branco ali, que só descobriu depois. Vamos em frente. Bom, em relação aos exames solicitados para investigação de um quadro de IC, quais deles ficaram faltando? TSH e T4 livre? Letra B, perfil de ferro? Letra C, cálcio total e ionizado? Letra D, o parato-hormônio. Vamos levantar as mãos. Quem acha que é o TSH e T4 livre, levante a mão. Ninguém, não ficou faltando. Não, ali todo mundo, ok. Perfil de ferro, vocês acham que é importante para essa paciente? Cálcio, também acho, faltou todas as anteriores. Cálcio total ionizado. E o PTH. PTH, vocês acham importante também? E todas as anteriores. Sim. Todos acertaram. Ninguém vai ficar chateado, né? Todo mundo acertou. Bom, então, completando a investigação, ela era uma paciente que tinha um HB de 9,3, uma saturação de transferrina diminuída de 7%, com uma ferritina no limite inferior da normalidade, de 10. Tinha uma vitamina D de 16,2, o valor de referência maior do que 20, uma B12 de 371, o valor de referência maior do que 195, um cálcio total de 6,7, valor de referência de 8 a 10, e o cálcio ionizado de 0,69, valor de referência de 1,14 a 1,31. O PTH de 15, que o valor de referência é de 18,5 a 88, um magnésio de 1,7, dentro do valor da normalidade, um TSH de 3,3 e um T4 livre de 1,28, ambos dentro da normalidade.
aquela dose brutal de levotiroxina fez com que ela ficasse eutiroideia nos exames, né? Mas ainda persistiu com vitamina D baixa e com cálcio baixo, né? Também com uma certa anemia. Muito alta mesmo, com, né? perfil com ferro baixo, ferropenia também. Né? Eu estava esperando até um TSH mais baixo, assim, com tudo aquilo que ela está tomando de reposição, né? Mas o cálcio é que chama a atenção mesmo, né? Porque mesmo ela fazendo a reposição, o cálcio continua baixo. E só queria fazer um comentário que um desafio clínico, né? Que você, por um lado, está fazendo furosemida, que aumenta a eliminação do cálcio, mas também precisa de diurético para otimização clínica, e, por outro lado, a absorção é prejudicada, então o único que fica é aumentar o aporte, né? Então, e é considerado uma contraindicação para o uso de furosemida, né? Você deve corrigir o cálcio, porque ela faz perder mais cálcio ainda, né? Hipocalcêmica, a gente está dando mais cálcio. A gente aumentou a dose dela, né? Aumentou. Mas a gente não conseguiu aumentar o cálcio. Sim, exato. Uma coisa ou outra. Não, e ela estava em insuficiência cardíaca avançada, não tinha como ficar sem, né? Mas só tem que monitorar de perto, como vocês fizeram. Bom, então, como bem foi levantado, a paciente ela mantinha um quadro de hipocalcemia severa, apesar da reposição de cálcio via oral. Por conta disso, foi iniciada uma reposição endovenosa de cálcio a cada 3 dias. Ela usava o cálcio Sandox, 1 grama SOS, e o gluconato de cálcio, uma ampola 3 vezes na semana. Aqui são os exames externos de onde a paciente faz a reposição. Só atentar que antes da reposição a paciente chega com um valor de 6,7. No mesmo dia, após a reposição, ela chega com um valor de 8,2, tendo alta após isso. E 3 dias, quando ela retorna para refazer a reposição, já está em 5,7. Então, o cálcio basal dela fica variando de 6,7 a 5,7. Ou seja, uma situação complexa, né? Complexa. O Paulo diminui rápido, né? O Paulo, apesar de fazer ressonância, lembrou agora que essa paciente tinha que estar usando um tiazídico, né? O tiazídico é um medicamento que aumenta cálcio sérico, então ela realmente ficou faltando na conduta dela o uso do tiazídico, que era uma opção aí, Mas apesar ela de ser está de repondo pouca ação. vitamina D também, né? Ela não estava falando de vitamina D, exatamente. Mas vejam que ela faz, eu acho que é a única paciente que eu vi que faz reposição endovenosa de cálcio 3 vezes por semana, assim e não corrige o cálcio dessa paciente ao longo do tempo. Ela fica alto, fica bom quando ela toma, mas não sei se no dia seguinte, 3 dias depois já está baixo de novo. Deixa eu refazer meu comentário anterior. Ela não está repondo vitamina D, ela está com uma hipovitaminose D que a gente viu. Ela está tomando vitamina com calcitriol, né? Isso, ela já tomava o calcitriol. Já tomava 0,25. quando fez aqui? Tá. Calcitriol, a vitamina D ativada, né? Então, por que essa paciente persistia com quadro de hipocalcemia, apesar da reposição de cálcio via oral? E endovenoso também, né? Endovenoso. Ela tem um quadro de má aderência? Letra B. Tem um quadro de deficiência de vitamina D? Letra C. Por conta da cirurgia bariátrica, ou letra D, por conta de uma deficiência de B12? Quem acha que é por má aderência, lembrando que a reposição é endovenosa? Não. Quem acha que é por causa da deficiência de vitamina D? Quem acha que é por causa da B12? E quem acha que é por causa da cirurgia bariátrica? Então, ganhou a cirurgia bariátrica. Mas ela tem deficiência de vitamina D também, né? Tem deficiência de vitamina D também. Apesar do uso via oral, né? Ela estava usando calcitriol, e apesar do uso calcitriol, que dose alta, ela ainda persistia com hipovitaminose D nos exames. Né? Ela mora em São Paulo, né? O que torna tudo mais complicado, porque a poluição diminui a nossa capacidade de fazer vitamina D, né? Então, a situação dela fica pior ainda. Então, aqui, novamente, nós temos 2 respostas, tanto pela deficiência de vitamina D, quanto pelo quadro de cirurgia bariátrica. Na primeira consulta do miocárdio, a gente havia solicitado o relatório da internação passada, ela trouxe para a gente. Então, ela ficou em leito de UTI do dia 12/8 ao dia 29/8. Após isso, ficou na enfermaria até o dia 11/9. Durante a internação, precisou de dobutamina, noradrenalina e reposição de cálcio em bomba, devido à hipocalcemia de difícil controle. E na alta hospitalar, ela tinha uma anemia, com eletrólitos dentro da normalidade, um cálcio iônico de 1,15 e um cálcio sérico de 8,9, com a função renal levemente tocada, uma CREA de 1,9.
Esse cálcio deve ter sido imediatamente após a reposição, né? Passa um pouquinho. Em relação ao relatório da cirurgia bariátrica, então, foi uma gastroplastia vertical em Y de Roux, via aberta. Ela ficou com um reservatório gástrico de 60 centímetros, um desvio jejunal a 2 metros do ângulo de Treitz e uma anastomose a 1,5 metros da válvula iliocecal. Que eu fiz um desenho mais ou menos do que os cirurgiões fazem. Acho que é 6 centímetros, né? Não, é... O reservatório gástrico, tá certo. Agora vamos para os exames realizados aqui no Dante. Eu vou chamar a doutora Wendy para comentar o ecocardiograma. Boa tarde, pessoal. Feliz Ano Novo para as pessoas que não tinham cumprimentado em 2024. O ecocardiograma foi realizado no dia 16 de janeiro. Chamava a atenção logo na primeira imagem, que é uma dilatação do ventrículo esquerdo importante. Aqui eu quero alertar os cardiologistas, sempre solicitem as dimensões do ventrículo esquerdo indexados para a superfície corpórea desse paciente, porque às vezes quando a gente vai na tabelinha, por exemplo, um VM diástole de 68 milímetros pode corresponder com um aumento discreto no máximo moderado, mas quando indexado para a superfície corpórea dessa paciente, dava mais de 80 ml por metro quadrado, o que recaracteriza esse VE como um aumento importante. Tá? Com uma massa miocárdica aumentada, as custas de dilatação ventricular, uma hipocinesia miocárdica difusa, uma hipocinesia miocárdica difusa e uma válvula mitral tracionada, gerando um refluxo valvar mitral, como já tinha sido documentado em outro exame de grau pelo menos moderado. Aqui nessas imagens, tanto na avaliação bidimensional como na avaliação tridimensional, a gente consegue ver que não tem uma hipocontratilidade segmentar, ou seja, por aqui a gente já começa a pensar em causas que gerem dilatação ventricular de forma difusa, afastando um pouquinho outras causas, como, por exemplo, doença isquêmica, doença de Chagas. Não tem a especificidade que a gente gostaria, mas já orienta o paciente, orienta o clínico em uma direção diagnóstica um pouquinho mais específica. E aqui na avaliação tridimensional, que em um batimento único a gente consegue ver todas as paredes que a gente teria que ver em várias janelas. Todos os índices de função sistólica biventricular estavam diminuídos, a gente avaliou por via tridimensional uma fração de ejeção de 28%, mas aí eu tenho que ser honesta, visualmente parecia bem menos, só que a gente precisa confiar no método. Já 28% é uma disfunção importante. E o ventrículo direito também, todos os índices de função sistólica ventricular direita, a gente avaliou como reduzidos. No eco bidimensional, a gente tem uma tendência a dar normal, disfunção, disfunção importante. Essa variação entre disfunção discreta e disfunção moderada, eu até estava conversando um pouquinho com o Paul, parece que o pessoal da ressonância tem mais parâmetro quantitativo para definir discreto, moderado e ímpio. A gente geralmente fala algum grau de disfunção ou disfunção importante, sendo que já quando tem disfunção, a mortalidade desse paciente aumenta. A gente fez a avaliação também da deformidade por segmentos, né? É uma metodologia que a gente já é amplamente difundida nos laboratórios de imagem. Aqui no Dante a gente faz em todo o mundo, que é a deformidade miocárdica. Ela ajuda muito em duas situações. Primeiro, para avaliar disfunção da fibra antes do paciente ter disfunção ventricular, ou seja, para a gente uma máquina do tempo. A gente pode ver um paciente com 60% de fração de ejeção que já tem sofrimento da fibra miocárdica, tá? Ah, mas essa paciente já tinha 28, de que serve? Bom, nesse perfil de paciente, ajuda muito para definir prognóstico. A gente tem trabalhos grandes em que quando o strain vai caindo, por cada percentual de queda do strain global longitudinal, a mortalidade desse paciente aumenta proporcionalmente, inclusive trabalhos em que a mortalidade pelo strain aumenta, independente da fração de ejeção desse paciente. Então, é muito valioso para o clínico também solicitar o strain desses pacientes, inclusive quando tem disfunção ventricular. A gente fez uma avaliação por via bidimensional e tridimensional do refluxo
valvar mitral, esse aqui é o ventrículo esquerdo, né? A gente consegue ver como tem uma hipocinesia bem marcada, um aumento importante do átrio esquerdo. A gente fez o cálculo e também deu 48, 49 ml por metro quadrado de superfície corpórea. Uma insuficiência valvar mitral, que essa imagem é bem interessante, eu gostaria de mostrar para vocês, porque aqui, imagine que a gente tem o nosso olhar está entrando aqui, pelo ápice do ventrículo esquerdo. Então, a gente está vendo aqui a válvula mitral como se fosse uma tampinha. Se vocês veem, pessoal, essa tampinha não fecha adequadamente. É o que a gente chama de insuficiência mitral funcional. O ventrículo é tão grande que traciona a válvula mitral e ela acaba não fechando adequadamente. É uma dos perfis de insuficiência mitral que tem pior prognóstico, porque aí a gente não sabe o que tratar. Aqui o problema é o ventrículo, não necessariamente a válvula. A gente caracterizou esse refluxo valvar mitral como de grau moderado. E na avaliação da válvula tricúspide, esse aqui seria o ventrículo direito, por via tridimensional. Vejam, senhores, como aqui a zona que a gente chama de aproximação das hemácias para o orifício regurgitante é bem maior do que do lado da mitral. A gente caracterizou esse refluxo como um refluxo de grau importante. Contudo, o que eu tinha comentado no exame externo, quando a gente faz a avaliação da pressão sistólica da artéria pulmonar, quando a gente quer estimar como está a pressão na artéria pulmonar, na vigência de disfunção ventricular direita e de insuficiência tricúspide grave com falha de coaptação, aquele número que a gente mede não necessariamente reflete a realidade do que está acontecendo na circulação pulmonar, tá? Então, se os clínicos puderem levar também um take-away message, né? Na vigência da disfunção de VD e refluxo tricúspide grave, o valor achado pela velocidade do refluxo tricúspide não necessariamente reflete a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, é uma paciente muito grave, com aumento importante das câmaras cardíacas esquerdas, aumento pelo menos moderado das câmaras direitas, refluxo valvar mitral e tricúspide, mitral de grau moderado, tricúspide de grau importante e presença de sinais de hipertensão pulmonar de grau importante também. Uau! É Você, nessa altura, o que você estava pensando, Edileide, antes de receber a ressonância? Qual era o seu raciocínio clínico até essa altura? Até então, a gente sabia que era uma paciente que tinha uma disfunção sistólica grave e um quadro clínico muito grave também, porque estava precisando para UTI, tratar a insuficiência cardíaca internada. Então, uma paciente grave e que a gente sabia que tinha esses dois antecedentes que são aditivos em termos de morbidade, né? Ela tinha uma cirurgia de tireoide junto de uma cirurgia que diminui a absorção de tudo que ela precisava de repor. Então, ela precisa tomar medicações que iriam ser necessárias porque ela não iria absorver e ela não tinha superfície de absorção, ia ter uma má absorção por causa da cirurgia. Então, as coisas complicaram bem para o lado dela. Então, a nossa ideia é que essa paciente estava sendo inadequadamente bem tratada, porque não tinha como ser tratada, porque não tinha como fazer medicação endovenosa para tudo, né? Então, antes de você ter aquele perfil do comportamento do cálcio, você estava considerando que parte desse problema seria por causa da cirurgia gástrica também? Porque agora parece que não é, né? A cirurgia gástrica só, não é? A cirurgia gástrica parece que sim, porque ela não está deixando de absorver, porque se qualquer outra paciente que não tivesse uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia de reconstrução de trânsito dessa forma, ela não teria dificuldade de absorver a medicação via oral, que é o problema dessa paciente, é a falta de acesso via oral para ela. E o cálcio caindo tão rápido depois da reposição? Pois é, o problema é a vitamina D. Ela precisa da vitamina D que ela não está tomando, né? Na verdade, está tomando, mas não está. Está tomando, mas não está. Não está absorvendo. Você acha que pode ser por causa do estômago, é a aderência? Porque ela tem uma receituária daqueles que vira página, e a gente sabe que é mais difícil. Ela parece ser bem aderente. Imagina que ela vai 3 vezes por semana tomar medicação endovenosa no Hospital São Paulo. Perfeito. Quer dizer, é uma paciente que está se dedicando inteiramente. Então, pelo seu raciocínio aí, o problema está realmente na dosagem da vitamina D até agora. Eu acho que ela não está conseguindo repor. Perfeito. Apesar de termos descoberto ontem, né, que a doutora Clara, inclusive, toma a vitamina D intramuscular, mas ela tem um custo elevado. Tá. Para alternar, sair da via oral, que é o problema da paciente. E pensando que ela é uma pessoa que teria que tomar isso o resto da vida, né? O resto da vida. E essa paciente veio fazer o eco e tinha o dispositivo de longa permanência.
Ela já usa o Permicat e ela vai e faz o tratamento, mas eu tive a mesma sensação que a doutora Edileide. Parece que ela ser bem ciente de que tem que ser aderente. Parece que o problema fosse outro mesmo. E, apesar disso, não está resolvendo o problema dela. E até lembrando, né, que muitas vezes pacientes no quadro inicial têm um acesso venoso periférico que acaba sendo tão difícil, né? Então, justamente para garantir isso que tem esse Permicat. Bom, eu queria até comentar sobre essa questão que ela veio contando que tinha um Permicat que era metálico, que não pôde fazer a ressonância, porque avisaram a ela que ela tinha uma alteração metálica que ela não podia tomar, foi um problema para a coitada. Porque ela teve que pedir um relatório dizendo, existem Permicats metálicos? Eu nem sabia disso, existe? Sempre tem um certo componente metálico, mas dificilmente é tão ferromagnético a ponto de interferir com a ressonância e a ressonância interferir com ele. Exato. Então, lembrando as mensagens, né, às vezes, clinicamente, o paciente não tem contraindicações, mas existe em certo tipo de aparelho e documento isso que está tudo bem. Bom, começando aqui a ressonância magnética, como os senhores bem já sabem, o papel, a importância do método justamente de caracterizar avaliações volumétricas, morfofuncionais, mas também caracterizar o tecido, né? Essa caracterização tecidual que acaba sendo uma coisa muito interessante do nosso método. Então, percebam aqui, já nessas imagens iniciais, uma área cardíaca aumentada, as câmeras esquerdas dilatadas, e, se vocês perceberão, também até um discreto derrame pleural bilateral discreto. Vejam como a aorta ficou pequena, né, em relação a essas câmeras cardíacas muito dilatadas. Aqui, já nessas imagens em eixo longo, percebam os senhores o ventrículo esquerdo de dimensões aumentadas, os senhores percebem que essa função sistólica, essa fração de ejeção acaba sendo uma hipocinesia global, como já foi descrito. Então, veja como essa alteração de contratilidade não respeita um segmento em específico. Veja como o ventrículo direito, aqui nesse eixo longo lá em cima, ele, embora não tenha alteração segmentar, mas essa contratibilidade global acaba sendo também acometida. Então, tem sim um discreto grau. A gente quantificou um valor determinado, como a gente falou, pela ressonância magnética, a gente tem valores mais quantitativos, faz volumetria direta das câmeras cardíacas, indexando pela superfície corpórea. Então, deu uma certa disfunção sistólica moderada do ventrículo direito e importante do ventrículo esquerdo, caracterizando como hipocinesia difusa. Os números 21% para o ventrículo esquerdo, 19% para o ventrículo esquerdo e para o ventrículo direito também como moderado. Certo grau, vocês vejam o tamanho do anel, a nível do anel, caracterizando assim uma insuficiência mitral secundária. Nesse Cine 3, vejam como problemas valvários aórticos não tem nada, e sim uma alteração segmentar da contratilidade. E até dá para perceber lá na periferia, aqui no pericárdio, um discreto derrame pericárdico também, que brilha nossos olhos pela sequência. Então, reforçando aqui a questão do caracterização morfofuncional da ressonância magnética, o cálculo é feito principalmente nessa sequência, o empilhamento de imagens em eixo curto, com volume conhecido, 8:2, que a gente consegue fazer uma caracterização volumétrica. Quando a gente faz uma somatória desses valores, tem uma quantificação certinha desses ciclos. Então, é uma caracterização que traz uma variabilidade intra-observador bastante baixa, justamente porque a qualidade das imagens, as bordas, a capacidade de definir acaba sendo muito mais fácil, sem tomar em conta que existem softwares que reduzem mais ainda essa variabilidade, por isso que acaba sendo um parâmetro muito importante da ressonância magnética. Vejam, senhores, qualitativamente esse refluxo tricuspídeo aqui, como acaba chamando a atenção aqui esse jato ali na sístole ventricular, caracterizando um refluxo tricuspídeo, e quantitativamente também vejam no mitral, como a gente vê um remodelamento biventricular importante, predominantemente esquerdo, né? Já pensando em que etiologias a gente poderia pensar. Então, as informações que a gente tem, por enquanto, é um remodelamento biventricular predominantemente esquerdo, com átrio esquerdo dilatado, hipodifusa, pensando mais em uma miocardiopatia, né? Agora, a gente tem que caracterizar o tecido. Temos informações morfofuncionais, mas está faltando informações de caracterização tecidual.
Então, a evolução de todo o que aconteceu foi em 2015, então temos que ter em conta todo esse tempo de, talvez, hipocalcemia que teve, né? Então, foram quase 8 anos, né, desde 2015 até agora. Então, percebam como mesmo tendo essa disfunção sistólica importante do ventrículo esquerdo, nesses eixos longos, não chama atenção muito realce, que isso já dá para pensar em algumas hipóteses diagnósticas que evoluem com disfunção e que tem muito mais realce, né? Então, quem acompanha uma reação linear da presença de fibrose com disfunção, eu não sei sempre nos exemplos aqui no Chagas. Vocês veem que os pacientes que evoluem com muita presença de realce tardio, geralmente tem uma alteração contrátil também segmentar, hipertrófico também. Quando já começa um grau muito extenso de fibrose miocárdica, eles começam a piorar a função. Mas nesse caso, a gente viu uma coisa muito particular. Vocês veem que tem uma disfunção sistólica importante, com quase aqui não dá para medir realce. Nessas imagens em eixo longo, a gente não documenta a presença de realce. Mas quando a gente vê no eixo curto, os senhores percebem que tem um padrão de fibrose miocárdica muito discreto linear, tá? Infelizmente, esse padrão de fibrose acaba acontecendo, em modo geral, em cardiomiopatias em fase dilatada, né? Só para a gente ver, o quadro clínico dela já foi muito tempo, 8 anos, né? Pensando na etiologia da hipocalemia pela ressonância magnética, é interessante discutir 3 aspectos. Primeiro, a presença de edema acaba trazendo um pronóstico melhor em pacientes que não têm fibrose, porque isso caracteriza que o quadro é agudo e tem chance de reverter e melhorar pela ausência de fibrose e pela presença do edema. Nesse caso aqui, tem aqui a sequência de edema, mas a presença por si de fibrose, o prognóstico do paciente muda, né? Assim como o Andy falou, né, do strain, para a gente caracterizando a fibrose, né? Já o prognóstico muda, até porque já passou muito tempo, né? São 8 anos, embora a fibrose seja discreta, tá? Então, ela não tem outro padrão de fibrose que sugira alguma outra miocardiopatia, e a gente não fica só na avaliação visual. A gente tem também na ressonância avaliação quantitativa, então a gente consegue medir isso, a gente consegue medir o espaço extracelular do paciente, o interstício do miocárdio, onde a gente justamente documenta isso. Os valores do miocárdio de mapa T1 são difusamente aumentados, então, dando para pensar que essa injúria crônica ficou espalhada no miocárdio inteiro, mas os valores onde tem fibrose miocárdica são muito mais aumentadas, caracterizando a presença de realce. Então, isso vai de uma mão com o outro. Já tem uma fibrose miocárdica, o volume extracelular, o espaço intersticial nesse segmento vai estar aumentado. Mas os segmentos que não têm fibrose, eles têm mapa T1 aumentado. Então, essa alteração está acontecendo no miocárdio difusamente, tá? E olha que interessante, normalmente os cálculos de mapa T1 acabam sendo dados quantitativos, a gente fala em números, mas muitas vezes interessante como também chama a atenção aos nossos olhos a presença do realce, né? Mesmo sendo essa imagem sem contraste, como já acabou sendo caracterizado, sim, essa região de fibrose, tanto no realce. Então, uma coisa interessante para levarem, a ressonância magnética conseguiu fornecer informações de, além de ter essa disfunção sistólica importante, de ter um aumento do espaço extracelular e um fator de mau prognóstico, infelizmente, que é essa presença de realce tardio linear que acabou sendo documentada. Pensando, para quem está vendo a imagem, interpretando esse padrão de disfunção com pouco realce, lembrar que tem várias miocardiopatias com pouco realce, então acho que esse já que uma coisa para a gente aprender e discutir, que tem algumas doenças que têm esse padrão de imagem com pouco, nada de realce e uma disfunção importante. Caracteristicamente, na ressonância, a gente também pode ver a miocardiopatia periparto, que a gente consegue ver justamente umas características similares. As taquicardiomiopatia também têm esse comportamento desproporcional da quantidade de fibrose com acometimento ventricular importante, e o déficit de cálcio também, que acaba sendo, e às vezes esquecido, e o pessoal que vê a imagem, que interpreta, deve lembrar disso, de discutir com o clínico,
porque às vezes manda furo, às vezes a furo está fazendo mal também. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Hipertensão arterial também pode levar a Também. pouco realce. O padrão geométrico morfológico do ventrículo acaba mudando um pouco, né? Ele acaba tendo um aumento mais difuso de espessura e, por vezes, tem um pouquinho mais de fibrose miocárdica do que os outros, né? Observe que tudo que você falou são cardiopatias que têm um prognóstico razoável, né? De poderem reverter disfunção ventricular, Exato. mesmo com um pouco de realce. Talvez não fique normal completamente, mas diferente daquela situação que há muito realce. Você concorda, Ibrahim? Muito realce, a chance é menor de reversão. Concordo 100%. A única observação que eu faria mais aqui no hipertenso, que você perguntou, às vezes, por os outros fatores, de que raramente a pessoa é só hipertensa, né? E a hipertensão é uma causa importante de DAC, então muitas vezes eles têm realce de padrão de lesão de microcirculação, então não dá para a gente excluir que o paciente tenha primariamente uma hipertensão e pensar em outras coisas quando a gente vê realce, mas é isso mesmo. E concordo com você que o que a ressonância mostrou para nós, foi, olha, tem um comprometimento ventricular, mas parece que o dano que tiver, eu consigo reverter a maior parte se eu conseguir abordar a causa. Exato. Esse é o ensinamento que eu levo para casa disso. Tem uma chance essa paciente, Tem uma chance dessa paciente melhorar. Apesar do longo tempo. Apesar do longo tempo. Esses Talvez processos... não fosse tão bom se não tivesse o realce. Exatamente, Seria melhor. exatamente. Uhum. Mas não é tanto realce assim, né? Não assusta tanto assim. E o registro de casos é muito lindo quando a gente vê especificamente nessa miocardiopatia, que é a reversibilidade do quadro depois de compensar, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? E seria interessante de documentar por alterações intersticiais no mapa, caso a gente consiga fazer uma evolução, né, do paciente. Perfeito. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre insuficiência cardíaca secundária à hipocalcemia. Acaba sendo uma intersecção importante da cardiologia com a endocrinologia, né, mas é uma área que a gente precisa adentrar um pouco como cardiologistas. Então, a hipocalcemia, né, lembrando que é uma das diversas causas de miocardiopatia dilatada, né, que é a principal forma de miocardiopatia com que a hipocalcemia se manifesta, né, e tem que entrar no diagnóstico diferencial. Faz parte dessa investigação inicial, né, a dosagem do cálcio, juntamente com a função tiroidiana, o perfil de ferro, né, sorologias, incluindo para Chagas, CPK, dentre outros exames. Então, para falar de hipocalcemia, a gente precisa falar do metabolismo do cálcio, né? Eu vou tentar ser bem breve nessa parte, bem sucinta. Sempre que a gente tem um caso de hipocalcemia, a gente tem que pensar em 5 fatores, né? Que é o PTH, a vitamina D, né, nesse caso a sua forma ativa, que é o calcitriol, a função renal, a absorção intestinal e os níveis séricos de cálcio. Então, vamos focar primeiro nesses 4 últimos, né, deixando o PTH um pouco de lado. Falando do metabolismo da vitamina D, né, ela é produzida na pele, juntamente com a exposição solar e é adquirida pela alimentação também, na forma de colicalciferol, transformada em calcidiol, né, que é a 25-hidroxivitamina D no fígado, e depois nos rins ela é transformada na sua forma ativa, que é o calcitriol, a 1,25-hidroxivitamina D. Então, o calcitriol ele vai agir no intestino, aumentando a absorção intestinal e aumentando os níveis séricos. O PTH, ele é o principal hormônio regulador do cálcio, né, ele é produzido pelas paratireoides, e ele age de diversas formas, né? Ele aumenta a reabsorção óssea do cálcio, ele aumenta também a reabsorção renal do cálcio, né? Então, o rim ele tem essa função de ativar a vitamina D, mas também age na reabsorção de cálcio. O PTH também estimula a transformação do calcidiol em calcitriol e consequentemente, aumenta também a absorção do cálcio no intestino. Então, dessa forma, a gente divide a etiologia da hipocalcemia como PTH dependente e PTH independente, sendo que dentro das causas PTH dependentes, a principal que a gente tem que pensar é na destruição das paratireoides, né? Pensando principalmente nas causas cirúrgicas.
E um segundo fator que às vezes a gente esquece, que precisa ser lembrado, é a hipomagnesemia, né? Já que a deficiência de magnésio gera um distúrbio no controle da secreção do PTH e ele deve ser corrigido sempre que presente, então precisa ser dosado. Com relação às causas PTH independentes, né, entra a deficiência de vitamina D, a síndrome de má absorção e a insuficiência renal, né? Isso, como foi falado, vai agir tanto no metabolismo da vitamina D quanto do próprio cálcio, né, afetando a reabsorção renal e a absorção intestinal. Então, a nossa paciente, ela tinha 2 etiologias para a hipocalcemia dela, né? Uma PTH dependente, que é a destruição cirúrgica das paratireoides, que ocorreu com a tireoidectomia dela, e uma causa PTH independente, que é a síndrome de má absorção secundária à cirurgia bariátrica dela. Então, sempre que a gente tiver um caso de hipocalcemia, né, primeiro passo é dosar o PTH. Se ele estiver elevado, a gente vai pensar nas causas PTH independentes. Se ele estiver baixo ou inapropriadamente normal, o primeiro passo é dosar o magnésio, né? Se ele estiver alterado, corrigir e reavaliar como ficou a calcemia. Se o magnésio estiver normal, aí eu considero como um caso PTH dependente por hipoparatiroidismo. Com relação à cirurgia bariátrica, ela é um fator de risco tanto para a deficiência de vitamina D quanto de cálcio, né? A gente vê aqui a prevalência pós-operatória, né, dessas deficiências. De vitamina D, ela é de 25% a 80%, e a deficiência de cálcio é de 3,6%, sendo que na técnica cirúrgica utilizada pela paciente, que é o Y de Roux, é de 1,9%. Então, nos 2 casos, a gente tem indicação de suplementar, e no caso dessa paciente, tudo foi agravado pelo hipoparatiroidismo dela, né? Principalmente no caso do cálcio, que não é tão prevalente na cirurgia bariátrica, a deficiência, mas que no caso dela acabou sendo agravado. Falando um pouco do hipoparatiroidismo, né? A meta de tratamento é um cálcio sérico total normal, né? Mais próximo do limite inferior da normalidade, um fósforo sérico também normal e uma calciúria baixa. Então, né, o fósforo, que a gente acabou não detalhando, mas o fósforo ele se liga no cálcio, né, e forma o produto cálcio-fósforo, que diminui ainda mais os níveis séricos de cálcio. Então, a gente quer que esse produto fique menor do que 55, normalmente é a meta, e por isso que a gente não pode ter uma hiperfosfatemia associada, que isso vai agravar a hipocalcemia. Normalmente, isso é atingido com a reposição de cálcio, na forma de carbonato de cálcio, normalmente. A reposição do metabólito da vitamina D, normalmente é dado a forma ativada, que é o calcitriol, e pode ser usado também os tiazídicos, caso eu tenha uma calciúria, uma hipercalciúria, né? Então, a nossa paciente fazia a reposição de cálcio e do calcitriol, e mesmo assim ela não conseguia atingir a meta de uma normocalcemia, né? Falando um pouco dos sintomas, né, da hipocalcemia e do hipoparatiroidismo. As manifestações agudas são principalmente neurológicas, né, o sinal de Chvostek, de Trousseau, que a gente viu, né, há muito tempo atrás na clínica. E também outras alterações neurológicas, como o nível de consciência, né, alterações do nível de consciência, convulsões, e também nessa fase aguda pode ser visto o prolongamento do intervalo QT, né, que a gente viu no eletro dessa paciente também. E a insuficiência cardíaca, né, secundária à hipocalcemia, entra normalmente como uma manifestação mais crônica da hipocalcemia. Então, falando agora da insuficiência cardíaca por hipocalcemia, né, os dados na literatura, eles são principalmente baseados em relatos de caso. Não existe tantos dados disponíveis na literatura, possivelmente porque a insuficiência cardíaca é uma manifestação mais tardia da hipocalcemia. Então, ela pode ser tratada, às vezes, nesses primeiros sintomas, principalmente neurológicos. A fisiopatologia da miocardiopatia por hipocalcemia não é bem estabelecida, mas acredita-se que existe um papel central da fisiologia do cálcio na contração muscular. Então, só lembrando, né, que o cálcio no miócito, ele entra pelos canais do tipo L, né? Esse cálcio vai aumentar a liberação de mais cálcio pelo retículo endotelial,
e então vai agir nos miócitos, né, se liga na troponina C, mudando a conformação da actina, e a actina então se liga nas cabeças de miosina com essa mudança de conformação e gera contração muscular. Então, acredita-se que a falta desse cálcio seja o principal mecanismo da insuficiência cardíaca. Algumas evidências mais recentes mostram um possível papel do PTH e da vitamina D também nessa fisiopatologia. Né, a gente vê que a vitamina D e o PTH têm diversos efeitos no sistema cardiovascular, né, agindo tanto na inibição da proliferação e hipertrofia dos miócitos, quanto no crescimento e hipertrofia dos miócitos. Então, talvez essa ação da vitamina D e do PTH diretamente nos miócitos faça parte da fisiopatologia, não só a influência deles no cálcio em si. Com relação ao tratamento, apesar de ser indicado, tem relatos de uma resposta limitada ao tratamento padrão para a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, e uma boa resposta à reposição de cálcio, normalmente com uma normalização da função ventricular com essa reposição. Apesar de alguns casos, né, existe evidência de que a exposição prolongada à hipocalcemia grave possa causar um possível dano estrutural, que é o que a gente viu no caso dessa paciente, né? Normalmente a gente não espera um realce tardio na ressonância, mas no caso dela estava presente devido provavelmente a essa exposição prolongada. Autópsia de bovinos mostram focos microscópicos difusos de necrose nessa exposição prolongada e dados de biópsias miocárdicas mostram uma dilatação do retículo endoplasmático e uma variabilidade no tamanho das mitocôndrias. Então, existe uma alteração histológica também secundária à hipocalcemia prolongada. Esse aqui é um estudo publicado em 2001, né, foi um relato de caso também, que ele acabou analisando outros 13 relatos de caso de hipocalcemia como causa da insuficiência cardíaca. Então, a primeira coisa que a gente vê é a causa da hipocalcemia nesses 13 casos, né, a maioria deles por hipoparatiroidismo cirúrgico, né, como aconteceu com a nossa paciente, alguns casos de doença renal crônica, né, que é a sigla em inglês, e alguns casos mais raros, né, de síndrome da fome óssea, osteomalácia, que a gente acaba não vendo tanto. Com relação ao magnésio sérico, né, a gente vê que existia sim, uma hipomagnesemia associada em muitos desses casos, e nesse caso está indicada a reposição. E o mais interessante é o tempo de reversão dos sintomas, né, nesses 13 casos, que a gente vê que varia desde 2 horas, né, que foi relatado nesse caso específico de síndrome da fome óssea, até dias ou semanas, né, então é um período relativamente curto para reversão, com a reposição de cálcio. Então, para concluir, a gente pode dizer que a hipocalcemia, né, como causa da insuficiência cardíaca, é uma causa rara, né, não existe tanta descrição na literatura. Em adultos, ela está mais associada com hipoparatiroidismo e com casos de doença renal crônica. Em crianças, a gente vê mais por deficiência de vitamina D, a causa mais prevalente. É comum a melhora significativa da função cardíaca com a reposição de cálcio, e a gente deve sempre atentar para a hipomagnesemia associada. É isso, obrigada. Excelente revisão, doutora Luísa. E agora, o que vocês acham com relação ao que é que a gente pode fazer por nossa paciente, né? Estamos aqui nessa situação que ela persiste com hipocalcemia porque não absorve o cálcio que ela toma medicamentoso, e o endovenoso tem uma duração muito curta que não consegue deixá-la normocalcêmica ao longo do tempo. Ela fica muitos períodos hipocalcêmica. Vocês veem alguma saída? Tem um outro nó na minha cabeça para complicar isso, como ela mostrou muito bem. Aliás, as duas mandaram muito bem, tanto na apresentação do caso como na revisão. A absorção do cálcio é mais intestinal do que gástrica, né? Então, não deveria ter uma interferência tão grande nessa absorção, e ela tem. Ela perde jejum, ela perde a absorção mesmo, né? Mas é jejum, mas ela tem ainda, né, um bom pedaço do intestino. Mas depende do local que específico, né? Mas ela não retém o cálcio nem quando a gente repõe EV. Então. Independente da cirurgia da tireoide, uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, ela tende a ter uma hipovitaminose D, né? Independente disso, a gente tem que repor a vitamina D, e também o cálcio, uma porcentagem menor, vai estar baixo. E agora, essa paciente, além do mais, tem a cirurgia. Acho que é o problema dela, isso, tem que ter as duas, né? Pois é.
Vocês veem alguma saída? Doutor Ioná, quer comentar? Complexo pensar na reversão da cirurgia bariátrica. Eu não sei se esse tipo de cirurgia pode ser revertida, eu acho que não, né? E até porque isso também seria um risco cirúrgico muito alto para o grau de cardiopatia que ela tem. Eu, sinceramente, não vejo outra alternativa para ela. Não sei se reimplante de paratireoide, não sei. São coisas muito abstratas. Eu talvez pensaria em reverter a cirurgia se eu documentasse que vai melhorar essa... Porque, assim, se a gente for pensar, o tratamento, embora foi feito a reposição, mas nunca chegou a atingir um limite de cálcio normal, mesmo fazendo tudo que foi feito, né? Então, a gente não sabe a real resposta, né? Nunca foi reposto real. Então, acho que se talvez a gente pudesse atingir isso, não sei, mandar tomar, brincando aqui, Ibirapuera de 8 em 8, não sei, tomar sol e tudo, um tiazídico no meio, documentar que talvez a reversão conseguiu, ou pensar em reverter a cirurgia, né? Porque vi que a Y de Hughes deixa um pedaço do outra via estômago, de reposição né? de vitamina D também, então, né? Outra via de reposição de vitamina D, que a senhora comentou, que tinha uma forma de reposição intramuscular, porque o seguinte seria ver a evolução da paciente, como o Paul falou, com o nível de cálcio adequado, que senão um paciente com esse risco cirúrgico vai reverter a bariátrica, que nem sei se dá para fazer, e se não mudar nada. Eu penso muito parecido com isso. Eu iria primeiro tentar mexer nessa vitamina D dela, porque alguma coisa a mais. Quando você dá o cálcio por via endovenosa e cai tão rápido quanto ela cai, é porque tem outras coisas atrás disso. Eu acho que a Ioná foi muito bem no raciocínio de que ela tem uma paciente com risco cirúrgico muito aumentado agora. E a gente não sabe qual o grau de eficácia dessa reversibilidade, que é uma coisa que se faz muito raramente, né? A gente quase nunca vê um paciente que fez uma bariátrica revertendo a cirurgia. Então, talvez o primeiro caminho fosse ir mesmo para tentar outras maneiras de repor essa vitamina D e tentar fixar melhor esse cálcio. Eu concordo que a vitamina D pudesse fazer a via intramuscular, eu acho que era perfeita, mas com relação à via endovenosa do cálcio, eu tive até um caso recente que a gente não conseguia repor o cálcio bastante, e o paciente, ele falou da via endovenosa, mas a opinião que a gente tirou dos endócrinos é que ele tem uma ação muito curta mesmo. A ação é tão curta que não é necessário, tome de via oral, que rapidamente vai corrigir o cálcio com a reposição via oral. Essa paciente não consegue porque não absorve. Mas a via endovenosa ficou a última alternativa para ela, mas é um cálcio, uma alternativa muito ruim, né? Porque o cálcio, a gente vê que repõe, ela sai com o nível normal, mas rapidamente vai cair esse cálcio novamente. E é muito interessante o eletro, a gente fala tanto beta complementar, e a gente vê que ela realmente está com QT longo, mesmo com a reposição endovenosa a cada 3 dias, né? Cada 3 dias ela está com QT longo. Seria a melhor forma, né? Concorda, Alencar, de avaliar essa paciente ao longo do tempo, se o cálcio está ok? Acho que sim, as alterações de repolarização provavelmente iam persistir enquanto ela ainda está com a cardiopatia, mas deu para ver naquele slide lá que a reposição efetiva de cálcio tem um resultado rápido, né? Tinha um paciente lá que foi prontamente, né? Estava escrito lá. O que demorou 6 semanas para reverter, né? Então, seria esperado uma melhora rápida. Aí fica a onda T de memória, mas o QT melhoraria imediatamente com a reposição eficaz, né? Acho que tem o duplo papel aqui, tanto da vitamina D como do cálcio. Os dois têm que ser corrigidos, né? Ela corrigiu, a vitamina D ela não corrigiu. Ela não corrigiu, continua abaixo. O cálcio abaixo. também não corrigiu, ele corrige temporariamente. E das técnicas que tem, como foi bem demonstrado, a hipocalcemia crônica é um problema menor nessa técnica de bariátrica que foi usada nela. Ela ter vazado e não ser. Não, mas eu acho que não é nem a questão. Acho que o problema é o conjunto, né? De ter abordado a tireoide e a cirurgia bariátrica, né? Isso é que está dando problema para ela. E a parceria da vitamina D, que ela está deficiente demais, né? Bem baixinha. Posso fazer só um comentário antes do encerramento magistral? Aquela lista que você colocou de miocardiopatias, de causas de miocardiopatia, é o objetivo da nossa sessão do Mioquimagem. Eu acho que muitas dessas patologias já foram investigadas ou cogitadas aqui, né? Então, essa aqui é uma sessão que a gente não pode normalizar. Isso aqui é muito bom. Então, as pessoas que estão participando, divulguem.
coloquem o site lá, Mioquimagem, amiloidose Dante, porque ninguém quer ser um médico que vê isso aqui pela primeira vez. Então, é muito bom a gente ter... Por que vocês discutem doença rara? Porque você não quer ser um médico que pega essa doença rara pela primeira vez. Então, quem já vê essas discussões já tem uma ideia muito mais abrangente do que pode receber no ambulatório. Então, super encorajo, divulguem essas sessões, porque é muito valioso para o clínico que está acompanhando a gente. Posso complementar com esse? É uma frase que eu falo para os residentes sempre lá. Não sejam coronariólogos. Eu sempre falo isso para eles, vocês são cardiologistas, olha que doença coronária crônica é a primeira e olha o tanto de coisa que vem depois, né? Então, que bom que tem os estágios e que bom que tem essa sessão para a gente abrir a cabeça e pensar, bom, a coronária pode até estar envolvida, secundária naquela fibrose ali, mas não era a causa primária, né? E já pensou se a gente laudasse aquele primeiro eletro como isquemia subepicárdica de parede lateral, como se fazia antigamente, né? Aí lá vai ele para um CAT, né? E olha o tanto de coisa que a gente tem que investigar aqui. Isso aí com o diagnóstico de síndrome X, né? Como às vezes o conhecimento pode ajudar o paciente. Quando essa paciente foi fazer a cirurgia bariátrica, foi bem depois da cirurgia de tireoide, né? Então, vejo que se o cardiologista que tivesse visto, tivesse preocupado com cálcio, olhasse a vitamina D, talvez tivesse bloqueado a cirurgia bariátrica que acabou com a vida dela. Colocado um balão gástrico como outra opção. Outra alternativa. Hoje a semaglutida seria uma opção boa, né? Que não fosse tão violenta na questão da absorção. É verdade. Mas a gente não pensa, às vezes, nisso. Fala, doutor Natan. Olha, por favor, fale do microfone, que eu acho que todo mundo tem que saber disso. Eu não sabia. Eu li aqui no Google que tem o transplante da paratireoide. Tem um artigo aqui que, inclusive, foi publicado hoje. Inédito. Foi publicado hoje e tem gente que não conhecia ainda. Inédito no Brasil, que pegou foi um alotransplante de um doador morto. Pegou a paratireoide, fez implantou no braço do paciente, para teste daí. Excelente essa informação, não é boa, não é? Informação bacana demais. De repente é uma coisa para se pensar para ela. Sim, ela está num centro, num hospital bom, que é o Hospital São Paulo, ela está acompanhando lá, eu acho que a gente podia fazer algumas observações, acho que se for possível reverter a cirurgia, mas tem um risco alto, e o implante de paratireoide seria a melhor opção. Muito melhor opção, muito melhor opção. Excelente, Natan, obrigado. Natan, obrigada, valeu sua intercessão aqui. Pois é. E todo mundo aprende, né? E acho que com esse fecho de ouro do comentário comentário todo que foi feito do Natan agora com essa nova opção, a gente encerra desejando uma ótima semana a todos. Terça-feira que vem tem sessão pré-carnavalesca. Sensacional. Pré-carnavalesca? Todo mundo tem que vir fantasiado, tá? Valeu, pessoal.